Bom dia, pessoal do oitavo ano. Bom, a gente viu a América Espanhola na primeira aula. Agora a gente na segunda aula dessa terceira semana, a gente vai ver a América Portuguesa. Basicamente, a história do Brasil colônia, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente não perder muito tempo. Bom, a colonização do Brasil iniciou em 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso território. Embora ações efetivas de colonização só tenham se desenvolvido na década de 1530. Então, no mesmo processo que aconteceu com a Espanha. A Espanha também ela começa a efetivar em 1517, Portugal um pouquinho mais tarde. Com o estabelecimento das capitanias hereditárias, a colonização portuguesa ocorrerá até o ano de 1822, quando o Brasil se declara independente, ok, pessoal? Quando conquistamos a independência. Alguns apontam em 1815 tendo sido o ano final. Em 1815, com a família real já estabelecida no Brasil, o Brasil assumiria o imposto de Império de Portugal, ok? Então, alguns historiadores já discutem que anteriormente o Brasil já estaria, não seria mais uma colônia de Portugal, ok? Mas aí é um estudo que necessita mais aprofundamento, tá bom, pessoal? Então é importante que em 1500 Pedro Álvares chegou, em 1530 se efetivou realmente esse processo de colonização, que a gente observou que é no início da modernidade, o mercantilismo, o comércio expandindo e a chegada desses europeus no Novo Mundo, ok? Que é a América. A colonização do Brasil contou com 3 grandes ciclos econômicos: o do pau-brasil, do açúcar e do ouro. A mão de obra majoritária foi a dos escravizados indígenas e africanos, sendo que os primeiros eram obtidos por bandeirantes e os segundos eram trazidos pelo tráfico de negreiro. A colonização também ficou marcada por inúmeras revoltas. Ok, pessoal? Então, se utilizou mão de obra indígena e dos negros que vinham da África, de pessoas que vinham do continente africano e eram escravizadas no Brasil. Claro que as revoltas não eram poucas, como a gente vai observar. Ninguém ficava satisfeito com essa situação, principalmente aquele que era escravizado. Ok, pessoal? Pessoal, só como um dado histórico, eu trouxe aqui a carta de Pedro Vaz Caminha, só para vocês terem noção como que o historiador faz, para analisar. Ela foi ali no século XVIII que ela foi apresentada por um historiador, e aqui se observou, essa questão ele relatou como que eles chegaram às belezas do Brasil, como que eram os povos indígenas, falou da questão da primeira missa que foi rezada no Brasil. Enfim, é um documento interessante. Quem quiser, tiver interesse, aqui está o link, para vocês terem mais informações. Mas enfim, é um documento histórico importante da história do Brasil. Aí vocês vão perceber também a escrita daquela época, bem diferente de hoje, tá bom, pessoal? Então ele falou lá que o Brasil, a princípio, foi estabelecido em capitanias hereditárias. E como que eram essas capitanias, Essas capitanias foram criadas em 1534. Por ordem do rei Dom João III, os portugueses decidiram dividir o território brasileiro em 15 faixas de terra, sendo cada uma responsabilidade do capitão donatário, a autoridade máxima dessas capitanias. Os direitos e deveres dos donatários constavam em documentos chamados de Carta de Doação e Carta Foral. Então, os donatários recebiam uma sesmaria, um lote de terra para se instalar. Então, a gente observa aqui no mapa, que ele tinha desde o Maranhão até Santana, desculpa. Então, você vê lá Rio Grande, Ceará, Pernambuco, Ilhéus, Porto Seguro. Então, essa costa brasileira, ela foi a princípio já dividida pelas capitanias hereditárias, ok, pessoal? Então, essa foi a primeira organização geopolítica, do Brasil. Então, como que eram dentro dessa estrutura de organização administrativa, logo depois que se estabeleceu as capitanias hereditárias, Portugal também, como a Espanha fez, ela organizou um sistema de
administrativo, diferente dos espanhóis, que os chapetones, né, os crioulos e todo aquele esquema espanhol. Em Portugal era diferente. Em Portugal tinha o governo geral, que ficava lá em Portugal, e tinha o ouvidor-mor, né, que eram representantes aqui no Brasil, o provedor-mor, o capitão-mor, e aí tinha as capitanias hereditárias. A gente pode dizer assim, é uma coisa similar aos estados, né? Só que você viu lá que era bem linear, né, essa divisão, assim, pelo menos no mapa. E existiam câmaras municipais, então dentro dessas regiões existiam câmaras municipais. Então a gente pode dizer que era a gênese, o início das cidades, tá bom? Bom, como que então, quais eram as funções, né, e como que era esse governo geral? Ele era sediado em Salvador, respondia pela administração perante o rei. Então eles mandavam as informações, na verdade respondia para o rei de Portugal, tá bom? Quem que era o provedor-mor? Era o responsável pela administração fazendária, arrecadação e recursos financeiros. Então ele cuidava da parte financeira. Quem que era o ouvidor-mor? Era o responsável pela justiça colonial, os juízes. E quem era o capitão-mor? Responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Um poder similar ao poder de polícia. Tá bom, pessoal? Que no Brasil, naquele período, não existia polícia ainda. Então, esse capitão-mor ele fazia essa função de segurança, ok? E aqui a gente pode observar, né, o ciclo econômico, né, lá do século XVI, né, que é 1500, até o final, né, do século de 1500, desde o século XVII, que vai lá de 1600 até 1699, e daí o século XVIII, né, que vai buscar lá os anos de 1700, né, para frente. Então, a gente observa que no início eles estavam aqui, ó, se instalando bem na costa, ok? Então, eles basicamente ocupavam a costa do Brasil, né? Essa região de encontro com o mar. Então, era a área de ocorrência do pau-brasil. Então, aqui que eles pegavam pau-brasil, produziam cana-de-açúcar e também tinha pecuária. Então, você vê que no século XVI era bem aqui esse processo ainda costeiro. No século XVII, eles já começam a adentrar para o interior do Brasil, ok? Então, era cana-de-açúcar, a pecuária aumenta, daí já tem a mineração e as drogas do sertão. Então, são produtos relacionados à questão da saúde, ok, pessoal? E no século XVIII, já se observa que a ocupação já é muito maior. Então, a gente observa aqui no mapa esse processo, né? E aqui a gente vê que já continua a cana-de-açúcar, a pecuária, a mineração, as drogas do sertão e é inserido o algodão. E existiam já algumas vias para transportar, para evacuar todo esse material. Tá bom, pessoal? Então a gente observou aqui que durante os séculos houve uma evolução nesse processo de exploração. Tá bom? Todo esse processo, né, de comercialização só foi possível a exploração da mão de obra escravizada, tá bom, pessoal? Então, o primeiro grupo escravizado no Brasil foram os indígenas, principalmente porque estavam disponíveis em grande quantidade para que os portugueses pudessem escravizá-los. A escravidão foi uma instituição violenta que colocava seres humanos em condições cruéis. Milhões de indígenas e africanos morreram por toda a violência que sofreram dos portugueses durante os 3 séculos de colonização. A escravidão dos indígenas foi proibida pelo Marquês de Pombal em 1757 e a escravidão de africanos e seus descendentes só acabou em 1888, mais de 66 anos depois da conquista da nossa independência. Então o Brasil foi independente lá em 1822, mas a escravidão só acabaria em 1888. Lembrando, pessoal, que eu falei no último vídeo, a independência do Brasil foi a última da América, né? Tanto portuguesa quanto espanhola. Então o Brasil, a primeira foi do Haiti, né? Lá na América Central, e a última foi no Brasil. Tá bom, pessoal? Então esse atraso acabou influenciando na nossa sociedade. Bom, então a escravidão indígena, né, como é que ela se dava? Era o trabalho na lavoura,
que era difícil para os indígenas porque a cultura era incompatível. Então o indígena tinha dificuldade de aceitar, né? Acho que qualquer pessoa teria dificuldade de aceitar esse trabalho escravo, mas para os indígenas foi inaceitável, muito difícil. Então houve declínio demográfico, resistência de ordens religiosas, né? Então existia essa resistência em relação à religião cristã, porque eles já tinham os deuses deles, né? Então era bastante difícil. Era utilizado em larga escala em regiões do interior e capitanias do sul da colônia. Então, se utilizou no sul do país bastante essa mão de obra indígena, apesar dessas dificuldades. E também existia a ideia de guerra justa, né, para legitimar a escravidão. Então, a perseguição, né, como a gente vê aqui, essa escravização, né, dos indígenas era considerado justo. Né? Então, enfim... Em relação à cultura indígena também, a gente pode ver aqui, né, aqui é uma imagem que retrata a ideia dos tupinambás, né, da ideia do canibalismo, que eles comiam a carne humana, né? Então, mas enfim, isso é uma questão que precisa ser estudada com mais profundidade, mas existia essa cultura de se alimentar do próprio adversário numa guerra, né? Então eles lutavam na guerra, e quando eram vencidos eles se alimentavam da carne do adversário para ganhar sua força. Lembrando, pessoal, que isso parece absurdo, mas no mesmo período na Europa as pessoas estavam colocando pessoas na fogueira, as bruxas na fogueira, né? Então eles colocavam uma pessoa que só porque não seguia a religião dele, ou porque uma mulher que tivesse filho fora do casamento, enfim. Então atrocidades na época não aconteciam só entre os indígenas, os europeus também cometiam atrocidades, tá bom? Só pra gente ter noção, a gente viu lá que na América Espanhola existiam impérios grandiosos, né, como os astecas, né, e os incas, e anteriormente se descobriu o Império Maia, né? Mas no Brasil era diferente. No Brasil existiam muitas sociedades que eram nômades, né, que andavam para colher comida, caçar, colher frutos, né? Enfim, só para ter uma noção, pessoal, o tanto de comunidades indígenas que existem, né, hoje no Brasil. Imagina as que foram massacradas e acabaram. Só no estado de Minas Gerais, a gente observa aqui as mais importantes, né, que é Krenak, Macaxali, Pataxó, Xecriaba, enfim, entre outros. Então, só para a gente ter uma ideia da quantidade, né, da riqueza cultural que existia no Brasil. Bom, daí a gente vai falar agora da questão que já é mais direta, a questão, né, colocada aí pelo PET. Então, aqui representa a ideia do navio negreiro, né? Então, você vê aqui as condições, as pessoas todas empilhadas, alguns doentes, né? Então, condições bastante cruéis, né, dessas viagens. Imagina, né, nas caravelas portuguesas, trazendo essas pessoas, né, do continente africano para o Brasil nessas condições, ok? Então o tráfico negreiro foi uma das atividades mais lucrativas e cruéis da colonização e foi responsável pela chegada de quase 5 milhões de africanos ao Brasil. O tráfico negreiro trouxe africanos escravizados para o Brasil por 3 séculos, sendo proibido somente em 1850. Então em 1850 a gente tem uma lei que proíbe esse comércio de pessoas, né, escravizadas. Já no caso indígena, os maiores responsáveis por capturá-los para revendê-los como escravos foram os bandeirantes. Então, só para vocês terem noção aqui, os bandeirantes eram esses, normalmente, pessoas que vinham lá do Sudeste. Existiam muito bandeirantes paulistas, né, que a gente conhece aqui, que vinham para Minas na época do ouro, né? Então, os bandeirantes também eram contratados para capturar escravizados africanos que fugiam. Eles organizavam expedições que atacavam quilombos, assentamentos formados por escravos fugidos. O caso mais conhecido de nossa história foi o Quilombo dos Palmares. Então, para além de capturar os indígenas, eles também perseguiam os escravizados que vinham da África, que formavam quilombos, né? Então,
existia no Brasil a não aceitação, também por parte desses escravizados negros, né, que vinham da África, e eles formavam os quilombos. Então, só para a gente ter uma noção, pessoal, aqui é a famosa União dos Palmares, entendeu? Então, Zumbi foi morto na Serra dos Irmãos, que corta o atual município de Viçosa. O líder negro foi morto em 20 de novembro de 1695, então ele foi morto aqui nessa região. Então, olha para você ver o tamanho aqui, ó, era bastante grande essa União dos Palmares, que tinham muitos, né, quilombos, né, que se organizavam para fugir desse processo de escravidão, né, dessa imposição da escravidão. A Serra da Barriga, onde o Quilombo dos Palmares existiu durante 50 anos, fica no município chamado hoje União dos Palmares. Então, o local aqui, hoje em dia é conhecido, é uma cidade, durou 50 anos. Olha para você ver como eles resistiram. Daqui saíram muitas das cerca de 20 expedições lançadas contra o Quilombo dos Palmares. A cidade era uma espécie de retaguarda para os atacantes. Então, pessoal, por várias vezes aqueles bandeirantes tentaram tomar e desfazer esse quilombo. Lembrando, pessoal, que hoje em dia nós temos muitas comunidades quilombolas ainda preservadas, né, que vêm desse período, que carregam tradições, carregam culturas e são super importantes para a história do Brasil e para o enriquecimento da nossa cultura. Não deixaram morrer essa tradição, né? Essa cultura e também todo esse processo histórico, né? Bom, então aqui tem uma representação, né, desses quilombos, dessas lutas, né? Então aqui a gente pode observar essa resistência, né? Então os quilombos são símbolos de resistência. Ok? Então, pessoal, tentei falar aqui dessa escravidão que houve no Brasil, né? Então, dessas revoltas, desse processo que chegou, né? Enfim. Então, o PET ele dá sugestões e ele apresenta uma atividade que eu considero uma das mais difíceis aqui para vocês responderem. Então, qual que é a atividade? Os portugueses transportavam 500 cativos numa caravela, enquanto os holandeses não embarcavam mais que 300 num navio grande. Um pequeno bergantim português podia transportar até 200 escravos, um navio grande até 700. 35 dias durava a viagem de Angola a Pernambuco, 40 até a Bahia, 50 até o Rio de Janeiro. Então, pessoal, eu coloquei aquela imagem, né, do tráfico negreiro. Então, em condições absurdas, essas pessoas ficavam 35 dias, 40, 50, e os portugueses eles lotavam as caravelas para trazer essas pessoas. Então, em condições muito difíceis, né? Então, tomando como ponto de partida a citação acima, faça uma pesquisa acerca da vida dos indígenas e negros africanos no período da colonização. Investigue as condições dos cativos africanos na travessia do Atlântico, a captura dos indígenas no território colonial, as condições de trabalho, as relações pessoais, as relações de sujeição e rebeldia, as formas de resistência cultural. Em seguida, produza um texto com o tema A Escravidão no Brasil deu um título. Então, pessoal, eu dei vários elementos ali no material de apoio. Então, sobre a captura de indígenas, sobre as condições de trabalho, sobre a questão da rebeldia, a questão da resistência, né, dos quilombos. Então, pessoal, vocês vão criar um título. Eu sugeria o seguinte: tentar fazer 3 parágrafos. O primeiro, você coloca a ideia assim, você vai apresentar a sua ideia. O que é a escravidão no Brasil? O que tinha? Como que os portugueses faziam essa escravidão? Né? Por que eles utilizavam? Então, você vai dar a sua ideia inicial, você vai dar uma apresentação da sua ideia. Então, a crueldade, né? Por que eles eram tão cruéis? Ou afirmando, né, no primeiro parágrafo, eles eram cruéis porque eles faziam isso, faziam aquilo, né? Então, citar o que eles faziam. Na verdade, apresentar a crueldade, né? Toda essa manifestação de crueldade. No segundo parágrafo, você vai lá no material de apoio e vai citar. Eles faziam isso. Eles faziam isso para poder dar base à sua opinião inicial, tá bom? Então,
vocês apresentaram sua ideia, vocês vão, no segundo parágrafo, vocês vão colocar lá todas as informações que vocês têm nesse material de apoio. Então, por quanto tempo eles fizeram isso, como que eles utilizavam essa mão de obra, como que essas pessoas se sentiam, como que elas se faziam a resistência, enfim. Então, esse segundo parágrafo você coloca os elementos que eu coloquei no material de apoio. Então, o primeiro parágrafo você apresenta a ideia, né? No segundo parágrafo você coloca os elementos que eu coloquei ali no texto, e no terceiro parágrafo você pode colocar, eu estou colocando uma sugestão, como que isso ainda permanece na sociedade nos dias de hoje. Então, quer dizer o quê? Existe uma herança daquele passado, tudo que se viveu, tudo de horror que foi feito, ainda a gente respinga na nossa sociedade de hoje, por exemplo, no racismo, no preconceito, né? Então, nas comunidades de favelas, que até hoje não tem condições de trabalho adequado. Então, esse trabalho, essa mão de obra escravizada, ela deixou sequelas, ela deixou uma herança ruim para a nossa sociedade. Então, você pode usar esse terceiro parágrafo para fazer essa reflexão. Então, primeiro parágrafo, apresentar a ideia, né, da perversidade portuguesa. Segundo parágrafo, apresentar os elementos que estão no material de apoio. E terceiro parágrafo, fazer uma reflexão sobre essa herança que ficou. Então, essa é uma sugestão para fazer essa resposta em formato de redação. Tá bom, pessoal? Essa é uma sugestão. Vocês podem seguir outro padrão, de repente fazer de forma diferente. Fica a critério de cada um. Então, pessoal, espero ter ajudado. O material de apoio está aí. E a gente se encontra no encontro sexta-feira no Meet para tirar as dúvidas e conversar um pouco mais. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.